Que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de vocês, meu precioso irmão, irmã, aonde você estiver, que a graça de Deus esteja ao seu lado, que a sua vida seja totalmente controlada, dirigida pelo Espírito Santo. É o que eu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão, a Bíblia Sagrada é uma fonte de sabedoria e é uma fonte de instrução, tudo é a Escritura inspirada por Deus, disse Paulo, para nós ensinar, para nós corrigir, para nós enquadrar, né? E colocar nós no lugar que agrada a Deus. Colocar nós no lugar que agrada a Deus. Então nós temos tempo, né? Tempo para todas as coisas. Nós temos dimensão e plenitude do tempo. Tem tempo e plenitude do tempo. Aí você fala assim, o tempo acabou. Mas existe a plenitude do tempo. Existe também a dimensão. Existe a dimensão. Então, a gente tem que entender, e Deus dá para a gente graça para entender, o tempo, plenitude do tempo e as dimensões. Né, as dimensões. E depois ainda tem pacto. Ainda tem pacto. Além de tudo isso, ainda tem pacto. A gente tem que ver que tem o pacto que Deus fez com Adão. Não pague, não come. É um pacto chamado pacto condicional, dando condições para Adão. Você fica no Éden nessas condições, se você comer, você é expulso, ou é morto. Depois ele vem para Abraão em outro pacto. Abraão, tu é meu. E tu é meu, que quem te abençoar, abençoado, quem tu amaldiçoar, amaldiçoado. E aí vem com Abraão no pacto incondicional, sem condições. Você não precisa ter condições, eu dou. Nesse mesmo pacto, não encontra Moisés. Eu não vou buscar o povo porque eu não tenho aceitação. Eu não tenho adaptação. Eu não sei falar. E aí foi embora Moisés, apresentando para Deus 7 fraquezas. Com essas 7 fraquezas, ele falou assim, não posso buscar Israel. Deus falou para ele, eu dou a minha. Você não tem, mas eu tenho. Você não tem adaptação, mas eu tenho. Você não tem sucesso, mas eu dou o meu. Você não tem poder, mas eu dou o meu. Aí você não sabe falar, mas quem fez a língua não sou eu, quem fez o mudo não sou eu, quem fez o surdo não fui eu. Então eu faço todas as coisas, eu posso. Todas as coisas eu posso. Se você não sabe falar, eu farei com que você fale. E você fala com Arão e Arão fala por ti. Então Arão vai contigo, você é o Deus e ele é teu profeta. E Arão fala lá por ti. Mas de todo jeito que Moisés se esquivava, Deus encurralava ele. Deus fechava ele. Eu vejo isso, irmão, nos eleitos, pessoa que tem plano com Deus, compromisso com Deus, o lado que você inclina, Deus cerca. Não adianta você querer correr. Porque se você falar que você não tem, Deus fala, mas eu tenho. E eu te dou. E você não vai com a sua, você vai com a minha.
Você vai com a minha fé. Você vai com o meu amor. Você vai com o meu poder. Então não tem como você não falar não. Não tem como você alegar que eu não posso, porque naquilo que você não pode, Deus pode. Naquilo que você não dá conta, Deus dá. E Deus, Ele dá para você o que é dele. Porque o seu mesmo fracassou, o seu mesmo não tem mais. Mas Deus não fracassa. Mas Deus te reveste. Ele dá para você o que é dele. Aí você vai trabalhar com o que é de Deus. Foi o que Pedro falou juntamente com João, quando aquele aleijado andou. Todo mundo olhava para eles, os dois. Por que vocês estão olhando para nós? A fé que levantou esse homem é de Jesus Cristo. Pedro falou isso, não é nós, não é a nossa fé. É a fé de Jesus. O que nós temos nosso? O que nós temos nosso não vale nada. A nossa fé, nada serve. Nosso amor, nada serve. Porque amor humano não serve. Para Deus não. Para Deus tem que ser o amor dele, que é o amor ágape. Ágape. É o amor divino. E nós não somos movidos pelo que é nosso. Nós somos movidos pelo que é de Deus. A nossa fé é de Deus, nosso amor é de Deus. O nosso nome é o nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. Nada fazemos no nosso nome, nada vencemos no nosso nome. Vencemos em nome do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que nós temos não é nosso, é do Senhor Jesus Cristo. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E muitas vezes nós pensamos que é por nossa capacidade, nossa sabedoria, que é com nosso caráter, é que estamos vencendo, é que estamos caminhando. Não, não é nada nosso. Com o nosso nós fracassa, com o nosso nós naufraga. O que é de Deus em nós é que leva nós à vitória. O irmão Branda disse que a arca de Noé, quando ela entrou no meio daquele dilúvio, que era o julgamento sobre a terra, o irmão Branda disse que lá do céu tinha uma atração puxando a arca. Agora, como que nós vai ver isso? Com o nosso olho naturais. Sabe que Noé sabia que aquela arca estava controlada por um poder do céu? Que aquela arca estava andando na luz, uma luz do céu? Sabe que Noé sabia? Porque o irmão Branda diz que talvez Jacó, quando fez a túnica para José de 7 cores, que aponta para a aliança, 7 cores. A 7 cores é o arco-íris. Deus fez aliança com a terra, colocando o arco-íris. E José fez uma túnica de 7 cores, que era a aliança sobre o José. E a aliança que Deus fez com a terra, colocando o arco-íris, é que nunca mais ia destruir a terra com água. E agora Jacó põe uma túnica de 7 cores em cima de José. Era uma aliança. Que José também não ia morrer. José era um tipo de Jesus. Morrer, eu quero dizer assim, morrer matado, morrer assassinado. A morte natural, faz parte da natureza. Jacó, talvez Jacó não sabia o que ele estava dando para o filho dele. Tanto é que o menino não morre. Quando os irmãos dele veio falar para o pai, nós encontramos essa túnica despedaçada, sanguentada. Aí o pai fala, quem sabe um animal selvagem pegou o meu filho. Como um animal selvagem ia matar ele? Se ele tinha aliança, se ele tinha túnica de 7 cores. Não foi isso que Deus falou para Noé, não destruirei mais a terra, eu vou apanhar o arco-íris como sinal, e José tinha. Aí veio o irmão Branda para Jacó não sabia, talvez, talvez, Jacó não sabia o que ele estava fazendo. Ele estava colocando alianças sobre seu filho,
Então ele sabia, irmão. Será que Noé sabia que aquela arca estava sendo controlada por Deus com o poder da atração, atraindo a arca para cima, controlando a arca para não chocar em pedra alguma? Será que Noé sabia que acima daquela arca tinha um poder comandando ela? Será que eu sei, você sabe que está me ouvindo, que sobre você tem um poder que te comanda, que te controla? Quantas vezes na vida você não está para descontrolar, não está para entrar em depressão, não está para entrar até em contenda, não está para entrar até no nível de querer contender com alguém, querer ser duro com alguém? E nessa hora, será que você sabe que há um poder que controla nós, não deixa nós fazer coisa errada, não deixa nós fazer loucura? Será que nós sabemos que nós não estamos só? Quando a mãe de Moisés colocou aquele barquinho no Rio Nilo, será que ela sabia que tinha 10.000 anjos ao redor do Rio Nilo? E o anjo Gabriel estava em cima do barquinho? O irmão Branham disse isso na mensagem, a lei tendo uma sombra. Nessa mensagem ele disse que tinha 10.000 anjos em marcha, ordem que Deus deu, põe em marcha ao redor do Rio Nilo, e o ser Gabriel fica em cima do barco, e a pergunta foi feita a Deus: o Senhor aonde estará? Eu estou na extremidade esperando você chegar. Será que a Miriam viu que ela não estava só, ia no museu, mas tinha mais 10.000 anjos com ela? Que em cima do barco estava Gabriel? Será que a Miriam sabia? Será que a mãe de Moisés sabia? Aí que está. Porque nós não conseguimos ver o invisíveis. Nós vemos o que ele vê com o nosso olho naturais. Mas o irmão Branham disse que esse corpo é um véu de carne, que não deixa nós ver o sobrenatural, não deixa nós ver que nós estamos protegidos pelo céu, protegidos por anjo, mas nós não vê. E por nós não ver, é que causa o problema no caso de Geazi. Foi lá acordar Eliseu e falar para Eliseu: homem de Deus, perecemos. Por que perecemos, Geazi? Estamos rodeados pelo exército da Síria. Eliseu falou: o Senhor deu, abre o olho de Geazi para ele ver o teu exército, porque ele só viu o exército da Síria, ele não consegue ver o seu. Aí Deus abriu o olho de Geazi, ele viu um segundo exército, o qual era de Deus, que era muito maior do que o exército da Síria. Eliseu via, por isso que Eliseu estava deitado, dormindo. Por isso que Eliseu, Geazi levanta cedo e vê aquele exército rodeando a casa. Eliseu estava dormindo. Aí ele foi lá acordar Eliseu, cadê o discípulo acordou Jesus, na hora daquela sonda levantando sobre o barco, falava: Senhor, perecemos, acorda-te. Cadê? Mas por que Jesus dormia? Ele sabia que aquela onda lá era só barulho. Ele sabia que aquele barco nunca ia naufragar. Para naufragar aquele barco, tinha que naufragar Jesus. E como que a criação vai naufragar o Criador? Porque quem criou o mar foi Jesus. E como o mar vai naufragar quem criou ele? Quem é o maior? A criação ou o Criador? O Criador. Claro que o Criador é maior. Então como é que aquela onda ia naufragar o Criador, que era Jesus? O discípulo não via isso. O discípulo não via que ele estava andando com o Criador de todas as coisas, então ele tinha. Por isso que Jesus chamou ele de pouca fé. Vocês só não têm pouca fé. Porque você nem vê, você nem percebe quem está com vocês. Quem está com vocês é ou quem criou todas as coisas. E criou sem ele, nada do que foi criado seria criado sem Jesus. São João 1 fala isso. Tudo foi criado por meio dele, através dele, para ele. E para ele.
Então, por não ver, às vezes o tempo acabou, mas se o tempo acabou, ainda existe a plenitude do tempo. Se o tempo acabou, ainda tem a dimensão, as dimensões, ainda tem as dimensões. Então, o tempo, o irmão Umbanda diz que o tempo, ele vai até Deus queimar a terra com o batismo de fogo. Isso é do outro lado de lá, do outro lado do trono branco. A última coisa que Deus faz é queimar a terra. É a última coisa que ele faz é queimar a terra e fazer ela nova. Aí ela acaba. A última obra de Deus na terra de destruição é o fogo. É o fogo. Antes do fogo tem o julgamento. Antes do julgamento tem a união, a reunião. Satanás vai pegar o dele, que foi ressuscitado, com Maria do Mar. Deus pegará o dele do céu e os dois entram em confronto. Depois vem o julgamento. Depois do julgamento vem o fogo de Deus, que trazendo o batismo do fogo, que queima todos os vermes, queima todos os demônios, queima toda a obra da terra e formará um novo céu e uma nova terra. Então tudo isso daí, até ali o tempo até ali está no tempo. Tempo do julgamento, tempo de unir o ressuscitado, tempo de Deus unir o céu do céu, tempo da guerra do Gog e Magog. Aí que acaba o tempo, quando Deus queima a terra com fogo, vem o batismo do Espírito Santo em fogo, que se forma uma nova terra, um novo céu. Aí que o tempo acaba, só entra em eternidade. Mas o tempo acabou. Mas que tempo que acabou? Se acaba um tempo, tem outro tempo. Se acaba o tempo por uma coisa, tem outro tempo. Por exemplo, na mensagem A Cruzação, o irmão Branham fala: eu acruzo essa geração por ter crucificado Cristo pela segunda vez. Na mensagem Crucificação, dado o nome, o irmão Branham disse assim, que a criança, quando nasce, até 7 anos, ela está no tempo de ouvir, que ela ouve a mãe. E a mãe ensina ela sobre Deus. Dos 7 anos ao 14, ela está sob o cuidado da professora. Ela entra no tempo de ouvir. Do 0 ao 7 é ver. Do 7 ao 14 é ouvir. Do 14 ao 21, que é o terceiro 7, cada 7 anos tem uma mudança. O terceiro 7, que é o 14 e 21, toda a mocidade entra numa confusão. Mombrana disse: eles não sabem o que queres. E todo pai sofre com o filho entre o 14 e o 21 anos de idade. Todos os pais sofrem com o filho nessa idade, porque a sua mente está confusa. É o nascimento das glândulas. Isso traz alvoroço no organismo. E a moça, o moço entra em confusão, não sabe o que queres. Mas no 21 anos isso cessa. No 21 anos isso cessa. No 21 anos até os 28 anos, que é o 4, 7, é cada 7 anos tem essa mudança. Ele entra na idade madura. Aí ele está maduro. Dos 21 aos 28, está maduro. O irmão Branham foi curado de um problema no estômago quando ele tinha 49 anos, que é o 7. Quando ele foi para entrar nos 50, é jubileu. O irmão Branham foi livre da infecção, da enfermidade que ele carregava no estômago, porque ele não podia comer livremente, com o estômago dele doía. E o médico disse que aquilo era crônico, que aquilo não sarava mais. Para a medicina, né? Lógico, para a medicina não sarava mais. Mas e Deus? O que Deus disse? Deus não falou que não sarava mais. E a palavra final é de Deus, porque Ele é o juiz supremo. Então, quando o irmão Branham estava com 49 anos, ele sarou, que era no 7. Aí, quando ele entra nos 50 anos, ele entra no jubileu. Ele entra totalmente são, sadio.
e ele morre com 55 anos, quer dizer que ele viveu os seus 8, 7, totalmente livre de enfermidade. Então, meu precioso irmão, tem tempo, tem plenitude do tempo, tem as dimensões. Aí o irmão Branham fala dimensões, tem as dimensões de Noé, tem as dimensões de Abraão, tem, ou como eu disse, tem a aliança, o pacto, ainda tem o pacto que Deus fez. É Deus de variedade, e Deus tem um pacote de coisa. Deus não é um Deus desarmado, Deus usa um pacote de coisa. E depois, além do mais, ainda além de tempo, plenitude do tempo, dimensões, dispensação, tem ainda dispensação. Aí o irmão Branham entra muito em dispensação, dispensação de Noé, dispensação disso, dispensação de Abraão, a dispensação, e ainda existe a dispensação. Ainda tem ainda de valorizar e ver que dispensação nós estamos, porque existe dispensação. Então, meu precioso irmão, é bastante coisa. O irmão Branham falando do casamento, ele fala, o casamento tem 3 fases. A primeira fase, tanto o marido como a mulher, qualquer desavença que está entre os dois, quer ir embora, vai e me viro sozinho, ou eu me viro sozinha. Ele entra numa segunda fase no casamento, que ele fala para ela, não vai embora, que eu preciso de você. Aí mudou. Antes não precisava, mas agora entrou naquela fase, não vai embora que eu preciso de você. Tanto ele como ela. Mas a terceira fase do casamento é, não vai embora que eu não vivo sem você. Não é que eu preciso de você, eu não vivo sem você. Isso o irmão Branham disse que é lá por 60, 65 anos de idade, atinge essa terceira fase do casamento. Não vai embora que eu não vivo sem você. Então tem 3 fases do casamento. Então todas as coisas é fases, dispensação, tempo, plenitude de tempo, é aliança, é aliança. Então nós temos que ver, irmão, porque o nosso corpo, a nossa vida natural, porque tem 2 vidas, tem a vida natural e a vida espiritual. Tem 2 mundos, tem o mundo natural e o mundo espiritual. Tem 2 mundos. O perguntaram para o Billy Paul, qual é que é, Billy Paul, qual é que é, o que você viu seu pai ter mais vitória? Ele falou assim, é saber viver nos 2 mundos. Ele sabia viver nos 2 mundos. No mundo natural e no mundo espiritual. Meu pai sabia viver nos 2 mundos. Tem pessoa que não consegue viver no mundo espiritual. Só vive no mundo natural. É comer, é beber, é festejar. Mas não consegue viver no mundo espiritual, que é oração, que é louvor, que é buscar Deus. Então, meu irmão, que Deus continue te abençoando e que Deus dá para vocês uma boa tarde. O Senhor Jesus Cristo. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com a irmã Aline Carvalho. Ela pergunta, quando um crente morre, quem dorme, o corpo ou a alma? A alma não dorme, o corpo que dorme. A alma não dorme. Ela entra na teofania, ela fica no paraíso, esperando a vinda de Cristo. A alma não dorme. Vamos para a próxima pergunta agora, do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, qual é o significado daqueles que foram ressuscitados logo após a morte de Jesus? Aqueles eles entraram quando Jesus ressuscitou, o santo do Antigo Testamento ressuscitou com eles, e quando Jesus foi arrebatado, eles foram com Jesus. Ele é o 4º arrebatamento, o 3º é de Jesus, e o 4º foi dele que subiu atrás de Jesus, completando o 4º arrebatamento. O nosso é o 5º, e de Moisés e Elias é o 6º. Nós é o 5º,
o arrebatamento de Enoque, o arrebatamento de Elia, o arrebatamento de Jesus, terceiro. O arrebatamento dos irmãos do Antigo Testamento é o quarto, o nosso é o quinto. O nosso é o quinto. E encerra lá com Elia, que também suba cá com Elia lá, que encerra no sexto. Mas o nosso é o quinto. Vamos para a próxima e última pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: o que é profeta maior e profeta menor? O profeta maior, irmão, O Marião Brana era um profeta maior? Profeta maior. O profeta maior é aquele que fala da mensagem, aquele que tem uma mensagem. Por isso que ele se torna maior, porque ele tem uma mensagem. O menor, ele só fala de chuva, vai chover, é porque você vai ganhar uma casa, porque Deus está me mostrando que você vai casar. E esses são profetas menores. São o profeta que fala das coisas naturais, do que acontece aqui. São chamados profeta menor. Mas o profeta maior são aqueles que falam das coisas eternas, aquele que fala do que viu na eternidade, daquele que mostra para nós um batismo verdadeiro, uma ceia verdadeira, porque ele viu qual é que é a ceia verdadeira. Então por isso que ele se torna um profeta maior. Agora o menor é esse um que não encontra aí. A denominação tem bastante. A denominação está cheia. Mulherada, homaiada, tudo pregando. Deus está mostrando isso, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Então são chamados profetas. E muitos deles são carnais também. Nem não é profeta nada. São espíritos religiosos. A maior dos profetas que tem por aí, de menor das igrejas aí, é espírito religioso. Não cumpre nada do que fala. É espírito religioso. Nós viemos aí na eleição que acabou. Quanto profeta, mulher levantou profetizando que tal presidente ia ser presidente, enquanto que o outro não ia ser, e foi tudo o contrário. Foi tudo o contrário. Não sei o que fizeram com a profecia deles. Não sei o que fizeram. Tem que ir a Deus, né? Pedir para Deus tirar esse espírito de mentira, esse espírito mentiroso, que fala que vai acontecer certas coisas, não acontece nada, tem que entrar em desespero e orar a Deus. Amém? Vamos para os pedidos de oração. Joel William, pede oração a seu favor e oração a sua família. Benedita Lintz, pede oração a seu favor e família. O irmão Israel da Costa, pede oração a seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. A irmã Val Cruz, pede oração à sua família. Abner Lintz, pede oração ao seu favor e família. E a irmã Damares, pede oração à sua filha. Senhor Deus, sabendo que o Senhor é o maravilhoso Deus, um Deus que sempre está presente, um Deus que tem misericórdia de nós, que tem compaixão, como o Senhor teve daquela multidão que levou o Senhor multiplicar os pães e os peixes para ela. A Bíblia diz que o Senhor fez aquilo porque o Senhor foi tomado de compaixão. Aquela compaixão que o Senhor teve de trazer pão e peixe para eles multiplicado, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tenha ela hoje, sei que o Senhor tem. Tenha ela hoje de nós, dos irmãos que estão ouvindo, da minha esposa, tenha aquela compaixão. Multiplique sua fé, multiplique seu amor, multiplique sua saúde, multiplique seu poder, Senhor. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, eu peço que o Senhor entre na vida, no lar de cada filho e filha do Senhor e traga uma multiplicação, Senhor. Não somente de dinheiros, não somente de saúde, mas também de fé, de amor, de obediência à Tua palavra. Do Espírito Santo, que o Senhor multiplique o Espírito Santo na nossa vida. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.